Olá, o Iluminuras de hoje tem livro infantil em braille sobre meio ambiente e ainda sobre direito comercial e concorrencial no varejo de supermercados. Para falar sobre temas tão diferentes, eu recebo aqui hoje a professora Amanda Taide, doutora em Direito Comercial, e a escritora Dinorá Couto Cansado. A Dinorá tem 6 livros lançados, venceu prêmios e lançou alguns desses livros na Alemanha e em Portugal. Tudo bem, Dinorá? Tudo bem. Bem-vinda ao Iluminuras. Eu que agradeço essa oportunidade belíssima. Bom, desses seus 6 livros publicados, 4 são infantis. Os outros têm temas específicos. Um deles fala sobre bibliotecas. Você adora bibliotecas e a gente está numa biblioteca também muito bonita. Qual a sua relação com as bibliotecas? É uma relação de muito tempo, mais de 20 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em bibliotecas e vi que é o espaço mais importante de uma escola, de uma comunidade, e muitas vezes as pessoas ignoram isso. Então, esse primeiro livro foi dedicado a essa necessidade, foi como um grito mesmo de valorização desse espaço imprescindível numa cidade e que funcione bem, é claro. Então, eu narrei fatos muito interessantes, positivos, é claro, para atrair novas pessoas a trabalharem nesse espaço com mais amor, com mais paixão e fazer muito, né, pela educação e cultura de um país. Você foi professora a vida inteira e depois passou a se dedicar às bibliotecas, ao fortalecimento, à multiplicação delas, não é isso? Isso. Nos meus últimos anos de sala de aula, eu tive a oportunidade de trabalhar um horário em biblioteca escolar e, faltando 5 meses para a aposentadoria, chamaram-me para coordenar as bibliotecas de Taguatinga. Uma cidade aqui do Distrito Federal. Uma cidade aqui do Distrito Federal. Então, eu colhi experiências muito interessantes de cada escola e aposentei muito feliz, prometendo a eles que editaria esse livro com as experiências e as biografias de seus realizadores. E foi o que aconteceu. Eu estou aqui com o livro, né, Revolucionando Bibliotecas. Foi seu primeiro livro e acaba de completar 20 anos já. Isso, é um foi orgulho? Como se fosse hoje. Na primeira parte dele, né, tem a parte acontecimentos significativos em bibliotecas escolares e públicas, e a segunda parte, gente que fez acontecer. Você tem um outro livro aqui, você acaba de falar aqui pra gente, né, se aposentou há mais ou menos 20 anos e passou a se dedicar ao serviço voluntário. Um deles tem um resultado aqui neste livro, seu segundo livro, Revelando Autores em Braille. Primeiro explica como é que é o seu trabalho lá. Eu tive a oportunidade de fundar a Biblioteca Braille Pública de Taguatinga e fiquei de voluntária nessa biblioteca nesses 22 anos. E para que ela tivesse garantia mesmo de sobreviver frente a muitas bibliotecas fechando naquela época, eu criei um projeto chamado Luz e Autor em Braille, que consiste na integração do escritor brasiliense ao deficiente visual. O escritor é transcrito em braille e o deficiente visual, cego ou de baixa visão, o lê, se inspira e cria a sua produção literária. Com 5 anos desse projeto, selecionamos um texto de cada autor deficiente visual e montamos o livro. Então, na primeira parte dele, temos 84 produções dos deficientes visuais e na segunda parte, 58 biografias de autores brasilienses que inspiraram esses cegos. Outro ponto interessantíssimo é esse aqui que eu estou na mão agora. Você pega os textos que estão aqui no livro impresso e transforma para o braille e também coloca ilustrações, figuras em alto relevo, para que a pessoa que não enxerga ou que tem baixa visão possa também ler, não é isso? Isso mesmo. Se eu estou numa biblioteca braille, como não permitir, né, ou facilitar essa acessibilidade? Então, nós mesmos na biblioteca procuramos transcrever aquele texto em braille e também para os de baixa visão, né, com letra ampliada,
e procuramos pessoas voluntárias também, no caso aí foi a Renata Gomes que fez esse lado artista, né, de colocar as ilustrações em alto relevo e preocupou até com os materiais que ela usou aí para que o cego visse, né, pela textura que aquele material corresponde àquele pedacinho ou do animal ou do ambiente que fala nesse livro. E como é que é a resposta, o feedback deles? A resposta é muito gratificante, emocionante mesmo, quando a gente vê aquele adulto cego que não teve oportunidade quando criança, quando jovem, de adquirir aquele prazer pela leitura, ele começa a apaixonar ali e faz teatro com aquela obra lida, ou cria um poema inspirado naquilo que leu, enfim, volta a ser criança ali nessa biblioteca Braille. Com isso, eles contaminam ali os filhos em casa, os netos, e comparecem na biblioteca até 3 gerações ali. O avô, a filha e a netinha, os 3 apresentando um desses livros que foi, né, preparado para isso. Você foi premiada, inclusive, com essa iniciativa, não foi isso? Tivemos vários prêmios, né, vários reconhecimentos. O primeiro deles, mais importante, foi em 2005, o ODM, né, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, e a partir de 2005, vários reconhecimentos. O Prêmio Brasil Criativo, o Ser Humano Brasília e depois Brasil, e o mais legal, fui escolhida, né, para a caravana representando o Ministério da Cultura na última feira do livro de Guadalajara. Então, esse trabalho, com essa acessibilidade desses livros infantis, foi um, né, dos trabalhos que eu levei para Guadalajara. As pessoas queriam comprar, não foi isso? Queriam, vários estados lá, apareciam a diretora da escola, tirava foto junto com o livro e queriam já, comprava por qualquer preço. Eu prometi, falei, na próxima feira pode deixar que eu trago os seus. E vou no seu estado também visitar sua escola. Então, bom, foi muito produtivo. Já há algum tempo, né, você enveredou aí pela literatura infantil. Você tem 4 livros publicados. Esse aqui é o mais recente, né? Languitixa, Papo que Espicha. Como é que você decidiu que publicaria agora livros infantis, Dinorá? Isso foi em 2013, eu sonhava em participar da Feira do Livro de Frankfurt, então resolvi escrever o meu primeiro livro, que já tenho vários ali na gaveta ou no computador, né? Foi quando eu lancei o meu primeiro, que foi esse, o Paçoca de Avô. Em 2014, a experiência foi tão legal, vieram mais 2 filhinhos aqui, o Travessuras e a Pipa que tomou banho. E esse ano, voltando em Portugal, uma caravana de quase 60 autores ali, 22 cidades de Portugal, eu tinha que levar uma novidade também, porque todos 3 aqui já estão lá em Portugal também. Então, eu fiz o Languitixa, Papo que Espicha. E que histórias você conta? Primeiro, para quem são seus livros? Para que público? Para que idade? E que tipo de história você conta? É para o público infantil e infanto-juvenil, dependendo do grau de leitura ali que o menino tem, porque muitas vezes ele não teve na época certa, na época adequada. Mas eu falo que livro infantil serve para qualquer idade, porque eu provo isso lá na biblioteca, né? Pessoas dos seus 70 ou 80 anos apaixonando pelos livros. Mas se for olhar aquela faixa etária que normalmente todos conhecem, meus livros estão na faixa dos seus 8 aos 12 anos. E os 3 primeiros, eu os classifiquei como uma trilogia Receita Saudável, que ao final de cada historinha tem uma receita de um alimento tentando unir a literatura com a gastronomia, coisa também muito apreciada na nossa biblioteca Braille. Então, o alimento que ilustrou a historinha tem a receita ao final. Então, não há nada mais gostoso do que ver o avô do Paçoca de Avô com uma gamela de paçoca distribuindo aos visitantes lá em Frankfurt, porque levamos a paçoca ao vivo também. Aqui já é o lagarto recheado, que a criança confundiu, né? O lagarto carne com o lagarto bichinho, né? E aqui a carne com lasquinha, que o menino confundiu com a linha da pipa da historinha também. Então, esses 3 eu preocupei
em colocar a receita para unir mesmo a literatura com a gastronomia. Agora, esse aqui já começa uma nova série, Por um Mundo Melhor. Então, é a preocupação com o nosso meio ambiente, com os problemas, né, que o meio ambiente enfrenta, e aqui as duas criaturinhas admiráveis da história dão o seu recado. E isso gera uma discussão, um papo muito legal entre as pessoas, né, que o leem. Agora, como é que foi essa experiência em outros países? Você falou em Portugal, falou na Alemanha. Como é que é lançar esses livros lá fora? Nossa, foi uma experiência assim incrível. Frankfurt foi a primeira vez, né? Então eu tive o meu horário de lançamento lá no estande da Literarte, que era bem de frente a um estande enorme de brasileiros com gastronomia. Então eu nem sabia, fui saber disso lá. Então fomos convidados a atuar nesse estande, né, com a gamela da paçoca ali servindo. E de lá para cá eu apaixonei que eu quero um livro todo ano para ter essas emoções. Para terminar, Dinora, a gente tem mais um minutinho. Por que você escreve para criança e adolescente? De tanto lidar com crianças e adolescentes na Biblioteca Braille e de dar dicas de leitura nas férias todo ano, já tem 10 anos, e também sou mãe, sou avó, tenho 3 netos, é claro, e não tinha como ficar de fora, né? Então é apaixonante a literatura infantil. Ok. Dinora, é isso. Vida longa aos seus livros, às suas publicações, a essa sua garra, essa sua força de vontade. Foi um prazer conversar com você aqui no Iluminuras. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com a professora de Direito Comercial, Amanda Taide. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com a professora de Direito Comercial, Amanda Taide, aqui comigo. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Você tem uma longa publicação, né? Acaba de publicar aqui sua tese, uma tese complexa. Você sempre gostou de ler, sempre publicou. Como é que é essa relação? Sempre gostei de ler, desde pequena. As publicações, na verdade, elas começaram durante a faculdade, mais voltadas, então, para publicações acadêmicas na área do direito. Isso muito voltado para grupos de estudos, então, em direito comercial, direito internacional, direito da concorrência e, como resultado desses estudos parciais, a academia ela sempre te permite realizar publicações em revistas, em livros. Então, esse foi o início das minhas publicações na vida aí acadêmica. Você também é professora da área. O que você orienta, o que você indica para os seus alunos? Livros, autores, temas? Eu tento sempre mostrar para os alunos a importância de analisar os clássicos. Então, a gente, no direito comercial, tem clássicos muito importantes italianos, mas também clássicos brasileiros. Fábio Conde Comparato é essencial para a leitura dos alunos em direito comercial, por exemplo. Mas também sempre voltados para a experiência atual. Não basta ter a experiência o conhecimento teórico sem uma experiência prática, concreta, a meu ver. Então, tento sempre levar artigos recentes e em artigos de revistas nacionais e estrangeiras, a gente consegue ver temas de ponta, que conseguem, então, desafiar os alunos a pensar. Pensar temas novos e temas que vão ter uma aplicação concreta na vida deles, na realidade, no trabalho. Então, essa combinação entre o clássico e o novo é sempre o desafio que eu tento trazer. Falando sobre o direito comercial, Amanda, os alunos se interessam, há um grande campo de trabalho? Os alunos têm se interessado muito, sim. É uma alegria ver isso em sala de aula. Áreas como o direito societário, mercado de capitais, direito da concorrência, são sub-áreas aí do direito comercial que são realmente muito demandadas. Tem outras áreas que não se tem tanta demanda, possivelmente, mas é certamente uma expertise muito demandada, já que todos os contratos que são realizados, por exemplo, no dia a dia, contratos empresariais de compra e venda, por exemplo, que estão aí na nossa realidade, eles necessitam aí de uma assessoria jurídica advocatícia. Falando agora sobre o seu livro, estou aqui com ele, é fruto da sua tese de doutorado. Primeiro, né,
O que você tratou, o que você defendeu aqui, Amanda? A minha tese de doutorado, então, ela foi... o objeto é a análise do varejo, especificamente de supermercados, e analisar quais que são as infrações à ordem econômica que podem acontecer nesse mercado. Essas infrações, portanto, são condutas ilícitas que são praticadas por empresas, sejam elas varejistas, sejam elas fornecedores de produtos, que podem prejudicar a concorrência, então prejudicando, no fim das contas, os consumidores, na forma de maiores preços, menor qualidade, menores inovações, menores opções e variedades, então, para os consumidores no mercado. E é nesse momento que, quando há uma fusão entre empresas diferentes, é que isso acontece? Em que momentos que isso pode acontecer? Tem duas possibilidades disso acontecer. O primeiro é uma análise preventiva, que é justamente essas análises de atos de concentrações, fusões, aquisições, incorporações. Essa estruturação do poder econômico entre varejistas ou entre fornecedores, ele pode alterar a dinâmica concorrencial. E alterando a dinâmica concorrencial, se tendo um maior poder de mercado, as empresas podem, então, cometer ilícitos de abuso de posição dominante. Essas, então, são condutas que podem vir a ser decorrentes, então, de um ato de concentração. Essa é uma preocupação que é endereçada, então, numa segunda esfera, que é o controle repressivo, controle de condutas anticompetitivas. Nesse segundo controle, portanto, tanto na parte de abuso de posição dominante, quanto na possível formação de cartéis entre empresas que prejudiquem esse mercado, esse sim é o foco da minha tese de doutorado. Não tanto a análise preventiva de atos de concentração, mas sim a análise repressiva de persecução, de combate às infrações à ordem econômica. E o que pode ser feito nesse sentido? Que tipo de punição existe? As infrações à ordem econômica, elas são investigadas, então, pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e ela após um processo de investigação, ela pode ser condenada. Essa condenação pode fazer com que a empresa seja penalizada, então, pela implementação de uma prática. Ela tem que, eventualmente, cessar essa conduta, e ela pode ser também penalizada pecuniariamente, ou seja, em valor, com uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no ramo de atividade no ano anterior àquela investigação. Além disso, tem outras penalidades, por exemplo, em casos de cartéis de licitação, é possível que empresas que forem, então, condenadas sejam declaradas, não possam contratar com a administração pública, que os administradores, então, aquelas pessoas físicas responsáveis por aquela implementação da conduta, tenham uma penalidade de não mais poder ser administrador em outras empresas. Então, são penas para além do financeiro que podem, então, alterar um pouco a dinâmica concorrencial e restabelecer a concorrência em benefício aí aos consumidores. E como é que essas ilegalidades chegam até o poder público? São denúncias, são fiscalizações? Como é que isso chega até o fim? Tem diversas maneiras de se iniciar uma investigação, mas as denúncias são, de fato, um canal muito interessante. O CAD tem um clique denúncia, então é possível que as denúncias sejam ali realizadas. Mas também concorrentes que estão sendo afetados. Então, se tem uma determinada empresa detentora de uma marca forte, então, que define, por exemplo, uma política de exclusividade, e essa política de exclusividade começa a prejudicar a atividade de um outro concorrente. Esse outro concorrente que está, então, prejudicado, ele pode denunciar aquela conduta ao CAD, para que analise, então, sobre a regra da razão, analisando se há justificativas, se há eficiências, se aquela conduta é ou não ilícita. Além disso, se for uma conduta de cartel, então cartel como um acordo entre concorrentes para fixação de alguma variável comercialmente sensível, um dos participantes daquele acordo pode denunciar ao CAD e ter um benefício, que é o acordo de leniência. No acordo de leniência, portanto, aquele que participava da conduta reporta à autoridade antitruste que participava, confessa, entrega provas e documentos de dentro da organização criminosa e passa, então, a colaborar com a autoridade que começa, então, uma investigação. Além disso, tem a articulação entre vários órgãos parceiros, então, tribunais de contas, controladorias gerais, a gente pode ter ministérios públicos, que são grandes parceiros de investigação, que podem, então, que estão capilarizados no país e que estão em vários locais no país e podem, então, reportar ao CAD para que se tenha uma análise
do órgão que é especializado em direito da concorrência. Eu tenho uma dúvida, os supermercados hoje, os grandes supermercados, as grandes redes, passam, né, já tem tempo, estão fazendo suas próprias marcas, né? Lançam seus produtos de todo tipo. Isso é ilegal? Isso prejudica a concorrência ou é o contrário? O tema de marcas próprias é justamente um dos temas que eu trato na minha tese de doutorado, que agora está no livro. É um tema que tem gerado muita discussão no mundo. Não é ilegal por si só, de maneira alguma. Tem diversos benefícios que são decorrentes das marcas próprias. Então, muitas vezes o que se vê é que os produtos de marcas próprias, eles geram produtos com preços menores aos consumidores. Por outro lado, é possível que se tenha um risco da implementação de algumas condutas anticompetitivas. Então, um exemplo tratado na tese é aquele em que um supermercado, em acordo com um dos seus principais fornecedores, aquele fornecedor de uma marca líder, eles então implementam um acordo para retirar outros concorrentes secundários, terciários, o que é chamado a franja competitiva do mercado. E aqueles então concorrentes que conseguiam entrar nas gôndolas dos supermercados passam a não mais conseguir, de modo que os consumidores a médio e longo prazo podem se ver reféns, então, das principais marcas, das marcas próprias, e sem outras opções de variedade, de inovação, de entrada no mercado. A gente vai falando sempre sobre o consumidor, o cliente. Como é que esse tipo de prática prejudica o cliente e como é que ele pode se safar desse tipo de prática ilegal? Quais são as vantagens para o consumidor, Amanda? O direito da concorrência, ele sempre tem como fim imediato o consumidor, a sociedade brasileira. Então, a grande preocupação é que essas infrações à ordem econômica excluam opções dos consumidores do mercado. Então, se exclua concorrentes que sejam eficientes e que são prejudicados por uma determinada conduta ilícita, ou que se tenha, por exemplo, um aumento de preços no mercado, que se tenha uma redução na qualidade dos produtos. Essas são as variáveis que tipicamente são realizadas, mas existe uma discussão muito ampla no Brasil e no mundo sobre quais são as finalidades do direito da concorrência. Seria uma concorrência unicamente por preços que a gente está buscando? A meu ver, não. É uma que se busca no Brasil, com base na Constituição Federal, é uma concorrência qualitativa, não apenas voltada para preço. Mas essa é uma discussão muito mais ampla, tanto nacional, da doutrina nacional, quanto internacional. Você mergulhou no tema, né? Dá para ver isso aqui claramente. Foram 5 anos de estudo? Foram 5 anos de estudo, fui aprovada na USP, no processo seletivo. Eu entrei para o mestrado, sob a orientação da professora Paula Forgione, que é professora titular de Direito Comercial lá na USP. E quando da qualificação para o mestrado, a professora Paula, lendo ali o meu trabalho preliminar, ela me convidou, então, para converter para o doutorado direto. Eu confesso que eu não sabia muito o que era aquilo à época, essa possibilidade. Eu sou formada na UFMG, eu não conhecia isso. E analisando, então, percebi que eu teria que ficar mais anos, então eu teria que ficar mais 2 anos e meio ali estudando, mais anos indo a São Paulo semanalmente, já morava aqui em Brasília, mas eu percebi que eu poderia, se a professora Paula, então, acreditava em mim naquela oportunidade, ela que é uma referência, eu deveria também acreditar em mim e continuar nesse processo, então converti o mestrado para doutorado direto e foram 5 anos aí mergulhando no tema dos supermercados, das infrações à ordem econômica. Para terminar, Amanda, o seu livro é voltado para quem? Para o estudante, para o profissional, para outras áreas do direito, para quem? O livro ele é voltado para aqueles que querem estudar o varejo. E aqueles que querem estudar o varejo não estão restritos a uma área apenas. Então, a gente tem diversos advogados, acadêmicos do direito que estão estudando o varejo, mas também muitos economistas, administradores. Então, ele é voltado para todos aqueles que queiram estudar as possíveis práticas, então, aquelas práticas comerciais, não apenas cláusulas contratuais colocadas em contratos, mas as práticas em si, as práticas de fato implementadas pelos varejistas e quais os riscos que isso pode trazer. A ideia de fato, foi trazer uma coletânea que possa auxiliar aqueles que atuam
diretamente com o varejo, mas também a autoridade antitruste, aqueles pesquisadores do direito da concorrência em específico que analisem ali algumas restrições no mercado que prejudiquem a concorrência e o consumidor. Ok, Amanda, é isso. Foi um prazer aprender um pouco mais sobre direito comercial e econômico aqui com você. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, é um prazer. Agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!